irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para dar início ao culto dessa manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela noite em paz que tivemos. Muito obrigada, Pai, por estarmos na tua casa mais uma vez, Senhor. Deus, que o Senhor venha conduzir, Pai, essa EBD, Senhor, que nós possamos aprender mais e mais a tua palavra, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o 162? Saúde a todos com a graça e a paz, também com bom dia na presença de Jesus. Saúdo você também que está na sua casa, também desejo um ótimo dia na presença de Jesus. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, que é a faculdade do crente, onde o crente nunca se forma, a não ser quando parte para a glória, e aí é promovido para as mansões celestiais. Enquanto não acontece esse chamamento, estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, sempre aos domingos, no dia do Senhor, para juntos estarmos meditando de forma mais detalhada nas Santas Escrituras. Amém? Então vamos iniciar com uma palavra de oração. Eu peço ao nosso irmão Carlinhos que eleve a Deus uma palavra de oração, pedindo a Deus a direção e a primazia de tudo que vai ser feito aqui nesta manhã. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, por essa permissão de estarmos aqui na Tua casa, Deus, por termos saúde, Deus, de estarmos aqui, Deus, cultuando, Pai. Quero te pedir, Senhor, para o pastor que irá ministrar essa palavra, que possa ser o instrumento teu para nossas vidas, ó Deus. Que o Espírito Santo, Deus, ache lugar em nossos corações, que a palavra possa
realmente penetrar em nossos corações e haja ajudando essa transformação e entendimento, Deus, meu Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja que está aqui, pela tua igreja que também está acompanhando esse culto, esse EVD em sua casa, Pai. Possamos estar atentos à tua voz, atentos ao teu querer também, Jesus. Possamos estar no centro realmente da tua vontade, Deus. Muito obrigado por tudo. Nos dá uma EVD abençoada, um dia também abençoado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou tirar a máscara. Irmãos, em casa, eu vou tirar a máscara. Está o melhor conforto meu e também para você que vai ouvir a palavra de Deus em casa e você que está presente. Já os domingos eu não tenho feito uso e eu estou agindo aqui não de forma irresponsável, porque há um distanciamento. Esse microfone aqui só eu vou fazer o uso e aí a gente vai tomar os cuidados, mas o objetivo é que a palavra do Senhor chegue de uma forma com mais qualidade aos seus ouvidos, tanto presente como também aí online, tá certo? Mas eu estaria usando a máscara após. Bom, amados, dando continuidade aos nossos estudos, agora pela manhã, aos domingos, né? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje o capítulo de número 18. Abra a sua Bíblia, você em casa também, pegue a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, iremos meditar e também fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do verso 1 até o verso 11. Sempre lembrando aos irmãos que o objetivo desse estudo do livro de Atos dos Apóstolos é para nos despertarmos a nossa missão, a qual o Senhor Jesus deixou para nós, que é levar a palavra, proclamar a palavra e também fazer discípulos. E estamos buscando também a visão de uma igreja multiplicadora, que é descobrir em cada capítulo e versículos do livro de Atos os 5 princípios de uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que se multiplica, uma igreja que se desenvolve. E só relembrando aos irmãos que os 5 princípios de uma igreja multiplicadora é oração, evangelização discipuladora, a formação de líderes, plantação de igreja e a compaixão e graça. Então esses são os 5 princípios de uma igreja multiplicadora, de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica que quer fazer de fato a sua missão em Cristo. E também falando, como já falei, né, é bastante redundante, nos estudos anteriores, especificamente em Mateus capítulo número 24, onde nós abordamos acerca dos sinais do fim, e um dos sinais do fim, estamos vivenciando 2 aí, ou melhor dizendo, devemos vivenciar 2, que é a pregação do Evangelho e a pandemia que estamos vivenciando. Só que a pregação do Evangelho nós devemos vivenciar de forma mais intensa, porque é também um sinal do fim, como nós observamos lá em Mateus, capítulo de número 24. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A pregação do Evangelho, irmãos, em meio ao caos, em meio à apostasia, em meio à incredulidade, mesmo assim o Evangelho deve ser pregado com fervor, com intensidade, com zelo e com muita fé, porque são 2 realidades. O mundo caminha para o seu final, mas a Bíblia diz que o Evangelho ele vai avançando, e Deus vai alcançando os seus, e Deus também vai mostrando juízo na vida daqueles que não vão crer no Evangelho. Isso é fato. Em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos 2 povos: o povo de Deus e o povo incrédulo.
O povo de Deus é que acata a palavra, que teme a Deus, que entrega a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tem aqueles incrédulos, os repróbados, né? Aqueles que são reprovados, aqueles que não creem no Evangelho. E aí, isso é um problema muito sério. Só que a gente não sabe quem é os reprovados, e quem são os escolhidos de Deus. Nós não sabemos, isso pertence somente a Deus. Mas o que compete a nós é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pobres, ricos, brancos, negros, pardos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nós devemos levar a palavra a todos. Dentre a raça humana, nas suas faixas etárias, Deus vai chamar os seus. É aqueles que vão ser atraídos pela palavra do Senhor. Então, a pregação do Evangelho é muito importante, porque o apóstolo Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Depois ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância da pregação do Evangelho. Daí a importância na meditação nesse livro. Talvez alguns possam dizer assim: pastor, está cansativo, já tem meses que a gente está aí nesse livro. Alguns podem dizer assim: o senhor poderia trazer um outro tema, Mas eu digo para vocês que esse tema é bastante importante e bastante oportuno para a nossa meditação e reflexão nesses dias, para a gente despertar sobre a nossa vocação como cristãos em Cristo e a nossa missão de pregar o Evangelho. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um combustível, ele é bastante inspirador, através do que Deus fez na vida dos apóstolos e também especialmente aqui na vida do apóstolo Paulo, como Deus usou e como Deus estava com ele. Isso serve de encorajamento, de ânimo, para que nós, igreja desse tempo, nós nessa cidade, como agência do reino de Deus, nós devemos também estar na mesma pegada dos primeiros apóstolos. Se a gente vê assim, gente, Deus vai estar com a gente. A gente vê isso bastante claro aqui nas Escrituras. E a gente vai ver exatamente nesse capítulo aqui. Você vai ver como Deus ele interage quando a gente se coloca na posição para fazer a obra dele, que é aquilo que é mais importante debaixo do sol. A gente dá importância ao nosso emprego, à nossa família, os nossos ideais. Nós colocamos isso em primeiro lugar. Mas Deus tem as suas prioridades. E a prioridade de Deus é que a sua mensagem, o Evangelho, o seu nome, a sua obra redentiva venha a ser conhecida. E isso ele faz por intermédio da sua igreja. E quem é a igreja? É as quatro paredes? A igreja sou eu e a igreja é você. Amém? Então, Atos capítulo de número 18, do verso 1 até o verso 11. Falei isso para que você compreenda o nosso objetivo, nossos estudos de manhã, que tem o objetivo de despertarmos para fazermos a nossa missão com zelo e com fé e com fervor. Diz assim a palavra de Deus. Eu creio que você já achou aqui, e você também em casa, eu creio que também você já achou. Então acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e preferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga.
Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque estou contigo, e ninguém atacará para te fazer mal algum, pois tem muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Bom, irmãos, semana passada nós falamos sobre a pregação de Paulo na cidade de Atenas. Semana passada nós meditamos na sua pregação lá no Areópago, onde Paulo testemunhou diante dos filósofos epicureus e estoicos, diante ali dos atenienses, e alguns creram, como eu disse aqui na introdução desse estudo, alguns creram e outros não creram, né? E o texto aqui, capítulo 18, começa dizendo que Paulo, saindo ali de Atenas, ele saiu ali de Atenas e chegou à cidade de Corinto, versículo de número 1, o capítulo de número 18. Então Paulo saiu ali da cidade de Atenas, saiu entre eles, deixou discípulos ali. Um dos discípulos chamava Dionísio e também uma mulher chamada Damares. Ali em Atenas foi plantada uma igreja através desse servo, dessa serva de Deus, também dentre outros. Paulo deixou ali uma igreja plantada e partiu de Atenas e chegou até a Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, ficava mais ou menos a 80 quilômetros da cidade de Atenas, ficava ao sudoeste da Macedônia, ali da Grécia. E a cidade de Corinto era uma cidade bastante importante, porque era uma cidade grande. Alguns estudiosos dizem que a população de Corinto chegava a 200 mil habitantes. É como se fosse Conquista, né? Conquista é mais ou menos isso, né, Carlinhos? 300 e poucos mil, né? Chega perto de Vitória da Conquista na sua população. E na cidade de Corinto, na sua maioria, era de gentios, de pagãos, de gregos, ficava próximo à Grécia. Era uma cidade portuária, uma cidade de grandes negócios, muitos vinham ali negociar. Vivia ali soldados aposentados de Roma, oficiais, também moravam ali pessoas escravas, todo tipo de gente habitava naquela cidade. Era uma cidade grande, 200 mil habitantes. Era uma cidade conhecida por sua cultura pagã, porque adorava vários deuses. A cidade tinha vários templos, e o templo mais importante ali na cidade de Corinto era o templo dedicado a uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa da sensualidade. No ano 5º depois de Cristo, a cidade de Corinto, ela foi conhecida por um provérbio que significa corintianizar, que significa ter relações sexuais. Era uma cidade bastante conhecida pela sua sensualidade. Lembra, por isso que Paulo vai trabalhar, 1 Coríntios capítulo de número 6, ele vai falar sobre a imoralidade sexual, ali escrevendo a carta a esses irmãos depois. Ali existia o culto, na área da sexualidade, o culto, podemos dizer assim, erótico, porque eles entendiam que através da relação sexual estava agradando a deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Existia muita promiscuidade, também a sua religião era uma religião de mistérios, ocultismo. Por isso que Paulo vai tratar das línguas estranhas ali, uma língua ininteligível, somente em Corinto. Por quê? Porque os coríntios estavam envolvidos em religião de mistérios, Então, uma cidade assim bastante desafiadora. E Paulo chega ali. O texto diz que Paulo estando ali, Paulo estava aguardando Silas e Timóteo, porque ficou lá em Atenas. Paulo partiu primeiro e deixou Silas e Timóteo em Atenas. Enquanto Paulo estava ali em Corinto aguardando Silas e Timóteo, Paulo encontrou ali um casal de crentes que veio da Itália, de Roma. Esse casal se chama Áquila e Priscila.
Eles saíram de Roma porque foi decretado por Cláudio que os judeus fossem expulsos, saíssem de Roma. Todos os judeus que residiam lá na capital do império saíssem. A gente não sabe qual foi o motivo porque o imperador tomou essa decisão. E Áquila e Priscila eram judeus. Eles eram cidadãos romanos, eram pessoas que trabalhavam no comércio, eles eram fabricantes de tendas e eles estavam ali em Corinto e Paulo conhecia eles, Paulo foi ao encontro deles e Paulo passou a morar com eles e trabalhar com eles, porque Paulo também era do mesmo ofício. Paulo, ele também fazia tendas, isso aqui está no versículo de número 3. E Paulo passou a morar ali com eles, passou um tempo ali com eles. E Paulo, como era um judeu, como de costume de todo judeu, chegando o sábado, ia à sinagoga para ouvir a lei de Deus. Mas Paulo ia para a sinagoga, era para pregar o Evangelho. Isso desde quando ele se converteu. Desde quando ele se converteu lá em Damasco, na Síria, quando ele entendeu o propósito do plano de salvação e também do seu chamado, Paulo primeiramente ia a uma sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga tinha judeus que criam em Deus, criam em Yahvé. Então, Paulo ia primeiramente a esses irmãos para mostrar a eles, olha, a promessa do Messias, do qual Moisés falou, do qual os profetas profetizou, esse Messias já chegou e ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele me apareceu e Paulo começava a testificar, e Paulo, como um conhecedor do Antigo Testamento, Paulo provava para eles, olha, ele é o Cristo, veja essa passagem aqui no Antigo Testamento, olha, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então o objetivo de Paulo era esse, chegar na sinagoga, quando abria a oportunidade, só homem podia frequentar a sinagoga, tinha lá, né, a sua liturgia, a ordem de culto, mas tinha um momento que dava oportunidade para quem quisesse trazer uma palavra de conforto. E aí nessa hora Paulo levantava e começava a pregar o Evangelho. E aí acontecia o que? O debate, né? Acontecia o debate, porque alguns criam e outros não criam. Mas o texto diz, observe aí no versículo de número 4, e ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Olha que interessante, a sinagoga era composta de judeus e de gregos prosélitos, gregos que se converteram ao judaísmo e que frequentavam a sinagoga. E Paulo convencia tanto judeu e grego. Nós sabemos que não era todos. A gente vai ver isso mais à frente aqui. Então Paulo pregava o Evangelho. E aí o versículo 5 fala que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então veja que Silas e Timóteo vieram lá da Macedônia, ou seja, de lá, de Bereia, passando por Atenas, chegou até a cidade de Corinto, onde Paulo estava aguardando eles. E o texto diz que Paulo agora se dedica inteiramente à pregação do Evangelho, ou seja, ministério integral. Paulo passa a pregar inteiramente a palavra de Deus, entendendo a sua vocação apostólica. E ele, com mais tempo, ele testificava aos judeus que Jesus era o Cristo, ou seja, Cristo é o Messias, o prometido, aquele que ia de vir e já tinha chegado naqueles dias ali. Mas o versículo 6, irmãos, diz bem assim, mas como eles, quem eles? Os judeus, mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhe, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Então veja que Paulo, o texto diz que ele ia todos os sábados. Durante o período que ele ficou, o texto diz que ele ficou 1 ano e 6 meses ali na cidade de Corinto. E todos os sábados Paulo estava lá, de forma incansável, de forma insistente, testemunhando que Jesus era o Cristo. Só que alguns judeus opuseram a ele.
e proferiram ofensas, começaram a blasfemar, começaram a desacreditar das palavras de Paulo, começaram a distorcer, começaram a criar confusão na cabeça do povo, e tudo indica que foi um grupo maior, a ponto de Paulo sair. Paulo falou assim: olha, eu não vou mais discutir com vocês. Paulo percebeu a obstinação, a incredulidade. Paulo falou assim: olha, agora eu vou para os gentios, vou pregar agora somente para os gentios. O sangue de vocês seja sobre a vossa cabeça. Paulo fala isso citando Ezequiel, capítulo de número 33. Lá em Ezequiel, capítulo de número 33, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, vai falar ao povo, né? Vai falar ao povo da seguinte forma. Fala da seguinte forma: quando eu enviar um povo e dentre vocês se levantar, eu vou constituir um atalaia que ficará sobre uma guarida, né? Sobre o muro. E esse atalaia, vamos botar aqui no nosso contexto, né? Esse sentinela, esse vigia, vê o inimigo e não avisar o perigo eminente, né? Eu vou requerer o sangue desse atalaia, desse vigia. Mas se o atalaia avisar, eu não vou cobrar o sangue dele. A culpa será de cada uma dessas pessoas. Aí Deus fala: Ezequiel, eu te coloquei como atalaia diante do povo de Israel. Quando eu avisar que virá o juízo, quando eu enviar a espada, o juízo, e se você não avisar, Ezequiel, eu vou requerer o sangue dessas pessoas de você. Mas se você, Ezequiel, falar ao povo, advertir ao povo, eu não vou cobrar o sangue de você. Cada um vai ser responsável pela sua iniquidade. Eu te coloquei como atalaia. Aí Paulo, ele aplica essa palavra a ele como apóstolo, que era portador da palavra de Deus. E uma das mensagens de Paulo, a gente viu isso a semana passada, uma das mensagens do apóstolo Paulo, além do evangelho da graça, da justificação pela fé, Paulo também falava sobre o juízo de Deus, sobre o juízo final, sobre o tribunal de Cristo. Ele falava sobre o juízo. E nós sabemos que uma das mensagens, um dos temas da função do Espírito Santo é o juízo final. Lembra lá? O Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Então, o juízo tem que fazer parte da pregação do Evangelho. E o juízo, irmãos, é uma advertência para o povo: olha, endireitem o caminho de vocês, se convertam. Porque se você não se converter, Deus vai vir com juízo, assim como Deus, de forma, vamos dizer assim, de forma embrionária, como Deus desceu juízo na nação de Israel no tempo do Antigo Testamento, o dilúvio aponta para isso, né? A destruição de Sodoma e Gomorra aponta para isso, as pragas, né? da aliança aponta para isso, o exílio babilônico aponta para o juízo de Deus na vida do povo, está apontando para o juízo final que vai vir, é certo. E Paulo, como pregador, ele disse, ele voltou inocente, eu preguei a palavra para vocês, que agora o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês. Paulo falou isso, né? Aqui no versículo de número 6, mas como eles se opuseram e proferiram ofensa, ele sacudiu as suas roupas, lembrando também as palavras de Jesus, que Paulo aprendeu também com outros discípulos. Jesus falou para os primeiros discípulos: onde você chegar naquela casa, saúde com a paz, mas se a pessoa não receber a paz vai voltar para você. E se a pessoa também não receber a mensagem, saia daquela casa, daquela cidade e sacuda o pó daquela cidade. E Jesus falou: vai haver menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra, vai haver menos rigor, menos sofrimento para Sodoma e Gomorra em relação àquela cidade será mais castigada. Por quê, irmãos? Porque rejeitaram a pregação do Evangelho. E Paulo agiu assim, e nós devemos agir assim, E aí Paulo agora foca o seu ministério para os gentios, e a partir de agora eu vou para os gentios. E
E o texto diz que Paulo saiu dali, entrou na casa de um homem temente a Deus. Aos detalhes, o homem temente a Deus. Pressupõe que era um judeu temente a Deus. Chamado Tício, dá até número. Tício Justo, olha como era um homem conhecido. Tito Justo. E a casa ficava ao lado da sinagoga. Aí o texto do versículo de número 8 fala que Crispo, um outro homem, esse aqui era o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. Vocês estão vendo aí os dois grupos? Grupos que não creram, que se opuseram. Paulo falou, olha, o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês. Paulo até sacudiu a roupa. Mas Paulo foi e entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. Esse creu no Evangelho, esse homem era de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E também fala que o chefe da sinagoga, Crispo, creu também, não só ele, mas toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, sua esposa e seus filhos creram no Senhor. E o texto também de que muitos coríntios, observem, muitos daqueles que viviam na prática da sexualidade, que cultuavam deuses pagãos, que envolvidos com a religião de mistérios, creram no Senhor e foram batizados. Para ser batizado, como a gente tem aprendido aqui, tem que crer em Jesus, tem que proferir a sua fé em Cristo. E Crispo, Tício Justo, outros coríntios proferiram a sua fé em Cristo e foram batizados nas águas. E aí, meus irmãos, que para mim é o texto mais importante aqui, o versículo para mim mais importante é o versículo de número 9 e 10, aonde fala de uma manifestação sobrenatural de Deus na vida do apóstolo Paulo, semelhante às teofanias do Antigo Testamento, ou seja, das manifestações de uma forma visível de Deus. Aqui, lembrando que era um tempo extraordinário, não existia Novo Testamento, Deus estava revelando o Novo Testamento, e um desses agentes da revelação é o apóstolo Paulo, tanto é que o Novo Testamento, um terço do Novo Testamento são escritos de Paulo. Ele era um agente da revelação, então coisas extraordinárias, por isso que ele teve essa visão miraculosa de Deus. E o versículo 9 fala que de noite, Paulo lá na casa de Tício Justo, de noite o Senhor disse em uma visão a Paulo, olha, Deus apareceu de uma forma miraculosa, sobrenatural, de uma forma visível. Deus apareceu em visão a Paulo dizendo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Aqui nós encontramos, irmãos, como Deus ele está com a gente. Partindo aqui da experiência do apóstolo Paulo, que era um pregador do Evangelho, um apóstolo de Cristo, que desde a primeira viagem missionária, que é a segunda viagem missionária, a gente vem estudando isso, desde a primeira viagem missionária, Paulo é perseguido, sofreu oposição, e em Corinto não foi diferente. E aqui aparece Deus, fala assim, olha, não temas a ameaça desses judeus, que eram a maioria da sinagoga, que vinha, outros judeus já vinham ameaçando, ele foi expulso de outras cidades, e Deus fala para ele aqui, dá uma palavra de conforto, não temas, não deixe de falar, não te cales, não temas, eu estou contigo. É o mais importante, irmão. Se Deus está com a gente, ponto, é o suficiente, é motivo da gente avançar. E esse texto também, irmãos, mostra a importância, como Deus está interessado nisso. Aqui mostra como Deus está interessado nos seus ideais dele, podemos dizer assim, nas suas prioridades. Aqui a agenda de Deus, gente, que é a pregação do Evangelho, é a coisa mais importante. O texto sagrado está mostrando como Deus se importa, como Deus ele está interagindo, ele está observando, está mostrando para nós, eu me importo com isso, eu estou com vocês.
Só que, irmãos, a gente não se atenta para isso. A gente não está nas prioridades de Deus. Eu tenho visto isso, eu tenho pedido misericórdia pela minha vida, porque, irmãos, é geral, e essa pandemia veio para mostrar, de fato, a fé morta de muitos cristãos, a fé fingida de muitos cristãos, porque não está nem aí para a pregação do Evangelho. Muitos não querem nem vir à igreja. Não estou dizendo, gente, que tem gente que realmente não pode vir e está querendo, está aqui ansioso, como é o caso dos idosos, queria estar aqui agora de manhã. Irmão Mazil queria estar aí onde Edson está, e outros irmãos idosos queriam estar aqui, outros que não têm problemas, outros que têm problemas crônicos, que também gostariam de estar aqui, mas não estão. Mas aqueles que podem, aqueles que não têm nenhum impedimento, não é idoso, não tem nenhum problema crônico, não vem para a igreja para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Isso é um grande indício da decadência espiritual que está na sua vida todos os dias. E eu vou falar assim, irmãos, pegando aqui, já aplicando para nós, para que o sangue de vocês não caia sobre a minha cabeça. Assim como Ezequiel foi um atalaia, Paulo também foi um atalaia, e nós entendemos como ministro do Evangelho, portador da palavra de Deus, nós devemos falar a verdade para despertar os crentes, sabe por quê? Senão Deus vai requerer o sangue dos ministros do Evangelho. Mas você pode falar, mas pastor, isso aí era para descrente. Isso era para descrente, pastor. Paulo está falando aqui para descrente. Não, Paulo está falando para judeus, que eram crentes, que diziam que criam em Yahvé, mas que não creram em Cristo. É verdade, mas eles tinham entendimento do Deus vivo, que foi revelado a Abraão, Isaque e a Jacó, que foi revelado a Moisés, que foi revelado a Davi, seus grandes ícones do Antigo Testamento. E Paulo também vai aplicar isso para a igreja, quer ver? Abra sua Bíblia, vá mais 2 páginas aí, capítulo 20, Atos 20, versículo de número 26. Paulo está escrevendo para os líderes, para os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo está se despedindo. Paulo ficou 3 anos e meio na cidade de Éfeso. Chegou o final do seu ministério em Éfeso, e ele estava saindo, e ele foi para a cidade de Mileto, e mandou chamar os presbíteros para estar ali com ele, para ele dar últimas instruções, que eram pessoas responsáveis pelo rebanho. Olha o que ele diz, no versículo de número 28, que é um dos discursos mais emocionantes do apóstolo Paulo, que quando eu leio vem lágrima dos olhos. O versículo de número 26 diz assim: portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo, eu estou limpo do sangue de todos. Sabe por quê? Olha o versículo de número 20. Veja o versículo de número 20. Voltando aí. Sabe por que Paulo está dizendo que ele estava limpo do sangue daqueles irmãos? Olha o versículo de número 20. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Sabe por que Paulo está se sentindo inocente? Paulo fala que está limpo do sangue de todos, falando para líderes, que os líderes iam transmitir à igreja. Paulo falou assim: eu não tenho culpa, eu estou inocente, eu fiz a minha parte, eu adverti a vocês, eu estou inocente. Por isso eu estou falando aqui nessa manhã também, que eu quero estar limpo do sangue da primeira igreja batista aqui em Planalto. Eu preciso advertir a vocês sobre a realidade do juízo final, e que muitos crentes estão brincando de ser crentes. Muitos crentes estão vivendo uma vida de mentira, uma fé fingida, dizendo que é cristão, mas de fato não está. Mas pastor, não me julgue, você não sabe da minha intimidade com Deus.
A sua vida devocional e a sua comunhão com a igreja evidencia muita coisa. Muitos não estão com comunhão, não querem comunhão com a igreja. Muitos não sentem saudade da comunhão cristã, de estar pelo menos com 15, 20 irmãos. E aí pega a desculpa, Carlinhos. Pega a desculpa de que não é tempo ainda de vir à igreja. Não é tempo de vir à igreja. Eu não vou, que eu estou tomando cuidado do meu familiar. Bota um bocado de desculpa. Mas vai para o supermercado, vai para a conquista, roda na rua, vai para a feira, bota outras coisas, mas eu preciso comer, é essencial. A igreja, pastor, é essencial. Quem vai dizer é você, se você sente a necessidade de estar na comunhão e no convívio. E também para ouvir a palavra de forma presencial, que é diferente de ir online, diante de uma tela. Eu preciso falar isso, porque Deus me colocou aqui como atalaia nessa igreja. E o atalaia serve para divertir ao povo. E Deus vai me cobrar: Ivo, tu falou que deveria ser falo? Eu vou dizer: Senhor, eu falei. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo: eu estou limpo. Porque, gente, eu não me esquivo de falar a palavra de Deus todos os domingos, nas quartas-feiras, usando o Instagram da igreja com mensagens cristocêntricas, com mensagens bíblicas. Pode olhar no Instagram, que são mais de 500, hoje já está chegando a 1000 postagens relacionadas à palavra de Deus. Versículos bíblicos, frases de homens piedosos, heróis da fé evangélica. Eu tenho feito de tudo, não tenho me esquivado. Tenho procurado pregar a palavra de forma fiel, para lhe advertir do juízo final que vai vir. E a pandemia é um sinal da volta de Cristo, mas muitos crentes estão apagados, frios, indiferentes, e achando que está servindo a Deus. Mentira, cuidado. Eu estou lhe alertando para o perigo eminente na sua vida. Acorda. Você que está em casa nos acompanhando, acorda. Tomem cuidado. A palavra de Deus é clara. Só que muitos não estão nem aí para a palavra. Irmãos, esses dias eu tenho vivido, não só eu, como outros pastores têm sofrido. Isso é geral. Isso é geral. Quase 6 meses sem frequentar a igreja, parece que esqueceu o povo, esqueceu da fé, esqueceu da comunhão, esqueceu da sua missão. O povo está disperso, se acomodou em casa. Digo e ressalto: não sou negligente, não sou irresponsável em relação aos cuidados. Mas cada um sabe, na sua consciência, quem pode estar aqui, quem pode dar continuidade à obra de Deus. E quem faz a obra de Deus não é só o pastor, é todos os crentes que têm deixado a desejar na sua missão, na pregação do Evangelho. E estão brincando de crente. E tem sido crente modinha, crente de moda, porque é legal ser evangélico. É legal, é bonito, é onda ser evangélico. Mas ser cristão vai além. Ser discípulo vai além. Ser discípulo é ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, voltando para lá, irmãos, eu estou falando isso porque a presença de Deus aqui, nesse texto, fala de forma como Deus está presente. E às vezes a gente não se dá conta. Deus hoje, irmão, Deus falou isso para o apóstolo Paulo, e Paulo registrou isso, Paulo registrou isso aqui, é para mim e para você. Você pode tomar posse para você. Você está aqui em Planalto, você como cristão, você como discípulo, você é um propagador do Evangelho, da Boa Nova. É a mesma coisa, Deus está falando assim: não temas. A oposição aqui foram os judeus no tempo de Paulo. Hoje a pandemia é uma oposição para impedir a pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho. Hoje a pandemia está segurando os crentes em casa.
E Deus está falando, não temas, eu estou contigo, Deus pode livrar de você não se contaminar. E se você se contaminar e morrer, você vai para a glória. Pastor, que irresponsabilidade. Isso é fé, irmãos. Ao mesmo tempo eu digo para você, eu não sou irresponsável, eu estou falando, porque eu já venho falando também isso um tempo atrás aqui, a pandemia é como se fosse um ensaio para a grande tribulação que vai vir. Se a pandemia está agindo assim, atrofiando muitos crentes, e quando chegar a grande tribulação, quando o anticristo chegar assim, você não vai poder comprar, você não vai poder estudar, você não vai poder fazer isso, se não tiver a minha marca, ou seja, se você não tiver dentro dos meus ideais. Digo para vocês, irmãos, que muitos crentes vão aderir à marca da besta, ou seja, seguir o anticristo, porque dão prioridade aos seus ideais. Vai. Se as pessoas não estão dando importância a Cristo, vai dar importância ao anticristo que vem com engano e vai mexer naquilo que você mais se interessa. E uma dessas coisas é o seu smartphone, o seu iPhone, onde você será rastreado, controlado pelo anticristo. E no período anticristo tudo vai funcionar normal. Comércio, acordo de paz, solução para problemas. Vai governar um governo mundial, mas aqueles que se opõem ao governo mundial do anticristo vai sofrer perseguição, vai ter a vida difícil e vai culminar na morte. Quantos vão servir o anticristo para não passar dificuldade? Então, irmãos, eu tenho falado que a pandemia é um ensaio. Ao mesmo tempo eu ressalto que a gente não deve viver uma vida de irresponsabilidade e nem de desobediência pública aos decretos municipais e estaduais, nada disso, mas naquilo que a gente pode fazer com segurança, como foi permitido pela prefeitura, estarmos aqui. E se você pode vir e que você anela pela comunhão da igreja, isso já é um grande passo. Porque eu digo para vocês, o comodismo evidencia o seu não interesse para estar aqui na igreja. Isso evidencia muita coisa, isso denuncia como está a sua vida espiritual, decadente, fria, morna, a ponto de Cristo vomitar da boca, como Cristo disse para a igreja de Laodiceia. Esquecemos muitas vezes do conselho de Salomão, ali em Eclesiastes, capítulo 10, capítulo 9, versículo 9 e 10, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vai, não há mais projeto, não há mais nada o que fazer nessa terra. Foi nos dado, foi colocado nas nossas mãos um precioso evangelho, uma maravilhosa mensagem, e a gente não tem usado com todas as nossas forças. E a gente não sabe o dia que a gente vai partir. E o coronavírus está aí, tem ceifado vida de crentes e de ímpios. E muitos crentes, uns têm ido fiéis a Deus, inocentes, como o apóstolo Paulo falou, limpo do sangue, mas tem outros que estão indo negligentes. Outros estão indo com sangue de outras pessoas. É verdade, irmão, isso é uma pura verdade. Só que a gente não está atento para isso, a gente fica assim, a gente fica num devaneio, fica apático e não se atenta e a fé. Por isso que Cristo falou, quando pois o Filho do Homem vier na terra, quando pois o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Cristo falou isso no contexto de uma perseverança em oração, em contínua devoção com Deus. E antes dessa instrução da oração, Jesus estava falando do sermão escatológico que nós estudamos na narrativa de Lucas. Lucas fala, narra o sermão profético, falando sobre a volta de Jesus. Depois ele fala sobre a importância da oração, que é vigiar e orar. E ele conta aquela parábola. E aí Jesus fala assim: quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? E o texto termina com essa pergunta. E a gente pode dar a resposta: muitos crentes serão surpreendidos sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus.
Muitos estão evidenciando uma fé morta, uma fé fingida, uma fé sem ação de adoração a Deus, de fidelidade a Deus em cumprir a sua missão. Muitos estão brincando de crentes, irmãos. E eu preciso falar isso, porque, como eu disse, como Ezequiel, como o apóstolo Paulo, Deus me colocou como atalaia para advertir a você. Como ministro da palavra, Deus me colocou aqui para falar isso para vocês. Amém? Amém. Isso é para o seu bem eterno. Eu devo falar coisas severas para realidades eternas, irmãos. O texto fala que Deus se importa com isso. Nunca esqueça do versículo de número 9. Deus está com você. Se você entende a sua vocação como cristão, entende a sua missão aqui em Planalto, Deus está com você e Ele também promete a proteção. Não é pastor Ivo que está prometendo, não, porque se pastor Ivo prometer, ele é falho. Mas quem está prometendo aqui é uma promessa, gente. Versículo de número 9. Porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. Deus está falando, não tema, eu estou contigo. E se Deus está com a gente, ponto e acabou. Deus está falando para a gente temer, não ficar com medo. Não tema a pandemia. Não tema, ela não pode matar não pode matar a sua alma. O que ela pode te fazer, o que a pandemia pode fazer, ela te entregar nas mãos de Deus, se você for fiel ao Senhor. Agora, se você não for fiel ao Senhor, ela pode te entregar no inferno, no Hades. Mas a palavra nos exorta e nos conforta para a gente se apegar a Deus. É seguir o conselho de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós de ânimo doble. Muita gente está com ânimo doble e muitos inclinados para o ânimo mundano e pouco para as coisas de Deus. Se for botar na balança, é 90% para as coisas mundanas e 10% para Deus. Se for botar na balança. Veja o versículo 9. Deus está com a gente, promete proteção. E Deus falou para Paulo: olha, Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade, lá de Corinto. Lá foi implantada uma igreja. Nós temos as duas cartas que foi endereçado a esta igreja: 1 Coríntios e 2 Coríntios. Como é que a gente aplica para nós, irmãos? Isso aqui é só um exemplo. Deus também tem muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente nessa cidade. Estou vendo algumas aqui que Ele já resgatou há alguns anos, tem resgatado, ainda tem mais. Você crê nisso? Amém. Deus ainda tem mais pessoas aqui nessa cidade. Deus tem gente aqui nessa cidade. Deus tem muita gente ainda, irmãos. Agora o que é que precisa? Ouvir a mensagem do Evangelho. E quem é que prega o Evangelho? Conforme Romanos capítulo 10, verso de número 6, 7, 9, 10, como eu já citei aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Cada um de nós somos missionários aqui nessa cidade, com a missão de pregar o Evangelho. A pergunta é: Deus vai cobrar o sangue do seu vizinho na sua vida? Do seu amigo de trabalho, do seu colega de escola? Você tem essa mensagem? Se ele for para o inferno, se ele morrer sem Cristo, Deus vai cobrar o sangue de você. Depois leia Ezequiel capítulo 33 todo, que você vai ver lá o detalhe. E você vê Paulo aplicando isso aqui para a igreja. É uma advertência, gente. É uma advertência para nós. Nós, como discípulos e cristãos nessa cidade. Assim como Deus teve gente lá em Corinto, Deus tem gente em Planalto, em Poções, em Conquista. Aonde tiver um povo de Deus ali, uma agência do reino, é responsabilidade e incumbência daquela igreja anunciar o Evangelho naquela cidade. E quem vai trazer é Deus. Você é somente o instrumento. Deus fala: não te cala-te, fala. Fala. E aí veio Tício, veio Crispo, veio a família de Estefanas, veio a família de quem mais? De Cloé. São nomes que são registrados lá em 1 Coríntios. Aqui em Planalto veio a família Áurea, veio a família
Argolo. Vê a família Prates, é Paulo. Vem, se a gente falar, vai vir outras famílias, vai vir outras pessoas. Porque Deus está com a gente. A questão é que muitas vezes a gente não está com Deus. Deus está com a gente não quer as prioridades de Deus, querendo as nossas prioridades. Bom, irmãos, falta 2 minutos para a live cair. E eu vou encerrar essa live. E a gente vai iniciar outra, tá? Para não ficar uma coisa cortada. Mas a aplicação desse texto aqui são somente 2. A nossa responsabilidade em relação à vida de outras pessoas, para que o sangue de outras pessoas não venha cair sobre a gente. E a outra aplicação é que Deus nos encoraja e nos conforta, dizer que Ele está com a gente para a gente não parar de falar, para a gente testemunhar nessa cidade. Agora, para a gente testemunhar e pregar o Evangelho, a gente precisa estar em intimidade com Ele, em constante devoção, coisas que muita gente está negligenciando, o que eu denunciei nesta manhã. Se eu não tenho comunhão, se eu não tenho devoção com Deus, eu não vou falar do Evangelho, porque se eu estiver vazio, eu não vou ter nada para passar. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho, cheio da vida de Deus, aí eu vou pregar de forma fervorosa, como o apóstolo Paulo fez, que é o nosso exemplo, como missionário e como discípulo de Cristo. Amém? Então a live vai cair, eu vou encerrar nesse momento. Peço aos irmãos que feche seus olhos, a gente vai fazer uma oração. Já prepare aí seu coração para a gente fazer uma oração. Peço Carlinhos, encerra para mim, Carlinhos. Vou esperar a Carlinhos encerrar essa live aí. Pode encerrar, Carlinhos, você de casa.